Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje queria trabalhar com vocês nesse vídeo o exercício que a gente chamou lá na lista do professor Sebastião Mendanha, aqui do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. A gente chamou ele de avaliação 4, exercício 4. O enunciado ele diz assim: N átomos são arranjados regularmente em N locais de rede, localizados de modo a formar um cristal perfeito. Então veja que a gente está usando a mesma variável N maiúsculo para denotar locais de rede ou sítios de rede e o número de átomos. Tá? Então eles vão ser iguais. Se alguém mover N minúsculo átomos com a condição N entre 1 e N, e aqui veja que ele usou maior ou igual, né? Então o número de defeitos é muito maior do que 1 e o número de átomos é muito maior do que o número de defeitos, né? Porque eu tenho um cristal e ele tem defeitos, tá? Se o número de defeitos fosse da ordem de grandeza e do número de átomos, eu só teria defeitos, né? Eu não teria um cristal. Então, seria um cristal de defeitos. Então, a gente vai analisar alguns casos em que isso não é válido, mas é para ajudar a pensar. Porque o caso válido mesmo, esse N maiúsculo vai ser da ordem de quê? De número de Avogadro, né? 6 vezes 10 a 23. E o N vai ser também muito grande, muito maior do que 1, só que menor, muito menor do que N, né? Então, o número de Avogadro seria 10 a 23, vamos supor que eu tenha 10 a décima defeitos, já é um grande número de defeitos, né? Muito maior do que 1, tá? Mas é muito menor também do que o N maiúsculo, né? 10 a 23. Enfim, se eu mover então esses N átomos que estão, N minúsculo átomos que estão em locais de rede e colocar eles em sítios ou locais de rede intersticiais, isso se tornará um cristal imperfeito com N defeitos, tá? Então N é tanto o número de N minúsculo agora, é tanto o número de átomos que eu movi quanto o número de defeitos, né? Já que eu movi N minúsculo átomos, eu crio N defeitos. Beleza. O número de sítios intersticiais M maiúsculo nos quais um átomo pode entrar, tá? Então ele me define aí também o número de sítios intersticiais, M maiúsculo, que é para onde eu posso levar esses N minúsculo átomos para formar esses N minúsculo defeitos. Eu tenho M sítios intersticiais e eles são da mesma ordem de grandeza de N, tá? A gente vai levar, tem que levar isso em consideração. Seja epsilon a energia necessária para mover um átomo de um sítio da rede para um sítio intersticial, ou seja, para criar um defeito, tá? Eu tenho que fornecer energia para o material, né? Energia que eu uso para deslocar esse átomo de um sítio da rede para um sítio intersticial. Mostra que no estado de equilíbrio a temperatura T, ou seja, aqui eu já vou, né, nessa última linha clara que eu estou entrando no estado de equilíbrio, a temperatura fixa é de cara que eu estou indo para a termodinâmica, né? Eu estou saindo do mundo microscópico, né, analisando ali microestados e indo para um estado macroscópico, limite termodinâmico. E eu quero provar que essa relação aqui do número de defeitos, ó, ela é aproximadamente igual à raiz de n número de sítios de rede, m número de sítios intersticiais, exponencial dessa relação de energias aqui, a energia que eu preciso para mover um átomo de sítio de rede para sítio intersticial, criando um defeito, sobre 2 vezes kT, energia térmica, né? Então vou ter a energia térmica e a energia que alguém, vamos colocar assim, que alguém
precisa fornecer para o sistema para criar um único defeito, ou tirar ele de um sítio de rede para um sítio intersticial. Bom, vamos então começar, como a gente fez lá para o outro problema que a gente resolveu antes, que era o da cadeia de spins, a gente resolveu antes aqui no canal. Vamos pensar no caso em que o número de sítios de rede, tá? Aqui eu estou pensando nesse meu n em uma variável que vai representar o número de sítios de rede nesse momento, tá? E não o número de átomos. E M maiúsculo vai representar os sítios intersticiais. Eu vou ter 1 e 1, mesma ordem de grandeza, né? Foi o que ele me disse. Vou imaginar que eles sejam aqui iguais, tá? Todos iguais a 1. Bom, então eu vou chamar aqui de N1. Aqui eu nem precisava, né? Mas eu vou colocar aqui porque quando eu for para o caso em que n igual a 2, eu vou ter dois sítios de rede diferentes, tá? Então aqui eu vou chamar de N1, lá eu vou chamar de N1, N2. E então eu tenho um sítio de rede que pode estar desocupado ou ocupado, e um sítio intersticial que pode estar ou desocupado ou ocupado. Fazendo um esqueminha aqui, uma figura, veja só, para a gente entender melhor. Aqui eu tenho o meu cristal. Aqui são 4 cópias do meu cristal. Veja que eu não estou nessa condição, mas esse esqueminha vai ajudar a gente a pensar para chegar nessa condição aqui. Eu não estou nessa condição porque o meu número de defeitos aqui, ele é próximo de 1, né? Na verdade aqui por exemplo, eu estou representando em vermelho o sítio intersticial, o meu único sítio intersticial, e aqui o meu sítio de rede. Ah, mas é uma cadeia, como é que é esse cristal? Bom, isso aqui vai ser até legal a gente ver, pensar dessa forma, porque lá em física do estado sólido você vai ter que representar um sólido dessa maneira para ficar fácil o cálculo, e você vai fazer o seguinte: não, imagina que você fecha aqui como se fosse um círculo, tá? Você fecha aqui essa cadeia, então você vai ter um sítio de rede e um sítio intersticial, né? Fechando aqui o círculo, tá? Um sólido infinito, para não trabalhar com esses problemas. E também lá o grande problema vai ser os problemas de borda, né? Então imagina que isso aqui, ó, eu saio desse sítio intersticial, eu já volto, ó, aqui para o sítio de rede, tá? Esse sólido ele é contínuo, vamos dizer assim, né? E a gente consegue trabalhar melhor com coisas contínuas, né, na matemática. Então vamos lá. Esse primeiro caso aqui, o sítio de rede está desocupado e o sítio intersticial está desocupado. Aqui, no segundo caso, o sítio de rede está desocupado e o sítio intersticial ocupado. Aqui, o sítio de rede ocupado, o sítio intersticial desocupado, e aqui os dois ocupados. Será que tudo isso faz sentido aqui no meu problema? Não, né? Porque aqui, ó, agora olhando para N como sendo o número de átomos, quantos átomos eu tenho nessa configuração do sistema? Nenhum, né? Tá os dois sítios aqui desocupados, tanto de rede quanto intersticial. Então N igual a 0, não, o N ele é igual a 1, né? O N é igual a 1, né? Os sítios de rede e o número de átomos são representados pela mesma variável e eles são iguais, né? Teria que ter um N igual a 1 aqui. Então esse caso aqui não me interessa. Outro caso que não me interessa é esse daqui, ó. Eu teria que ter dois átomos, né? Um no sítio de rede e outro no sítio intersticial. Então, bom, N é diferente de 1, então não me interessa. Mas veja, nesses dois aqui do meio eu só tenho um átomo. Então, isso me interessa sim. Aqui, em que N, nesse caso aqui, nessa configuração, eu tenho N igual a 1 e o número de defeitos igual a 0. Esse aqui é o cristal perfeito, ó. Eu tenho o meu único átomo no meu único sítio de rede. Cristal perfeito aqui, 0 defeitos, né? 0 átomos ocupando os sítios intersticiais, o sítio intersticial que eu tenho aqui, né?
Nesse caso do cristal perfeito, eu vou colocar aqui como sendo o estado de menor energia do meu sistema. A energia do sistema aqui eu vou chamar de E0. Tá? Agora, se eu forneço energia para o sistema e levo esse átomo aqui de um sítio de rede para o sítio intersticial, olha só, eu tenho que fornecer energia. Tá? Aqui eu estou colocando que N, esse N igual a zero não me interessa, porque eu tenho zero defeitos. Né? Não é esse caso que me interessa, é o caso em que eu tenho defeitos. O N tem que estar, aqui seria menor ou igual, né? N está entre 1 e N, na verdade N é igual a 1 até N igual a, tem só defeitos, né? Não, na verdade não, realmente. Aqui no nosso caso aqui com poucos sítios de rede, a gente vai imaginar esse caso, mas aqui eu queria colocar N maior ou igual a 1, pelo menos um defeito, para sair aqui do caso do cristal perfeito, e até N igual a N, que é o caso em que eu tenho todo mundo lá nos sítios intersticiais, só defeitos. O único caso aqui que vai me interessar nesse cristal com um único sítio de rede é esse daqui. Ó. O N ele vai ser igual a 1, que teria que ser igual, tá? O N vai ser igual a 1. A energia, o N maiúsculo é igual a 1, beleza? E a energia é E0 mais epsilon, porque eu tive que fornecer energia para o sistema para levar o meu átomo do sítio de rede para o sítio intersticial. Vamos dar uma olhada agora no caso em que N maiúsculo igual a 2. E eu vou colocar, como é da mesma ordem de grandeza, vou escolher aqui para facilitar N igual a 2 também. Número de sítios intersticiais igual a 2. E aqui novamente, o meu número de defeitos eu quero que ele seja igual a 1 ou igual a N ou qualquer coisa no meio aqui. Tá? O N está entre 1, incluindo 1, e N incluindo N. Depois corrijam aqui. Bom, nesse caso, olha só, eu tenho dois sítios de rede, N1 e N2, e dois sítios intersticiais, M1 e M2. Tá? Depois lá no final eu vou fazer a diferença entre vacância e essa sítio intersticial. Tá? Mas por enquanto vamos só lembrar de falar que eu tenho dois sítios de rede, dois sítios intersticiais. Bom, eles podem, cada um desses locais, eles podem estar ocupados ou desocupados, 0 ou 1. Isso aqui é que essa questão ocupado, desocupado, dois estados, é que vai me levar a pensar em distribuição binária. Tá? Bom, representando isso esquematicamente aqui, é dessa maneira. Aqui, ó, 0, 0, 0, 0, todo mundo desocupado. 1, 1, 1, 1, todo mundo ocupado. Só que veja, de novo, não desses... Aqui eu tenho 4 variáveis, né? Então, 2 elevado... desocupado ou ocupado, então vai ser 2, ocupado ou desocupado, elevado a n. Vezes 4, 16 configurações possíveis. Mas nem todas vão me interessar aqui nesse problema. Por quê? De novo, ó, me interessa esse caso aqui em que eu tenho n igual a 0 átomos? Não me interessa. Me interessa esse caso aqui em que eu tenho n igual a 4 átomos? Não, meu n é igual a 2. Tá? Então, todos esses casos em que n difere de 2, eles não me interessam. Então, vou estar me restringindo aqui no número de configurações possíveis para 4 locais de rede, sejam eles sítios de rede ou sítios intersticiais. Vou colocar só os que nos interessam aqui. São esses aqui, em que eu tenho n igual a 2. Para esse aqui, eu tenho o n minúsculo igual a 0, ou seja, eu tenho os dois átomos ocupando sítios de rede. Então esse aqui é o meu cristal perfeito. É a minha energia, é a minha configuração de energia, a minha configuração microscópica, tal que a energia seja E0, a mínima que é possível. Esse caso aqui
é o extremo oposto. É o caso em que o meu número de defeitos é igual a 2. Ou seja, eu só tenho átomos em sítios intersticiais. Então aqui, para n igual a 2, n minúsculo igual a 2, a energia do sistema é o quê? E0 mais 2ε, porque eu tive que fornecer 1ε para tirar esse átomo e vir para cá, do sítio de rede para o sítio intersticial, e mais 1ε para tirar esse daqui do sítio de rede para o sítio intersticial. Beleza. Agora, os casos em que o número de defeitos é igual a 1, ou seja, eu tenho um átomo ocupando o sítio de rede e o outro átomo ocupando o sítio intersticial. Um átomo ocupando o sítio de rede, um intersticial. Um átomo ocupando o sítio de rede e o outro o sítio intersticial. E aqui também, um átomo ocupando um sítio de rede e um ocupando um sítio intersticial. Em todos esses casos, eu estou numa configuração em que a minha energia do sistema é a mesma, que é E0 mais 1ε. Eu só tenho um defeito, só precisei de 1ε para criar esse defeito em cada uma dessas configurações. Bom, vamos reorganizar aqui. Coloquei todo mundo aqui, ó, que me representa n igual a 2 defeitos. Energia E0 mais 2ε. Todo mundo aqui que me representa n igual a 1 defeito, né? Só um defeito. Então, todas essas configurações me dão a energia do sistema E0 mais 1ε. E aqui o cristal perfeito, que não me interessa, porque o meu n ele tem que estar entre 1 e n maiúsculo. O n minúsculo tem que estar entre 1 e n maiúsculo. Aqui é o cristal perfeito, não tem nenhum defeito. E eu estou pensando num cristal com defeitos. Bom, vamos tentar agora entender isso em termos de binômios de Newton, já que está na cara aqui que estados ocupados e desocupados, né, são dois níveis, né, esse é um problema de dois níveis, em que a minha energia vai se distribuir de forma binomial, tá? Como lá no problema da cadeia de spins. Mas olha só o que eu acho aqui. Aqui eu vou colocar os meus dois sítios de rede e os dois estão ocupados. Deu certo, né? É uma combinação dos dois sítios de rede, de forma que os dois estejam ocupados. Deu 1. Beleza. Aqui é uma combinação dos meus dois sítios de rede, tal que os dois estão desocupados. Também deu 1. Beleza. Aqui, combinação dos dois sítios de rede, tal que apenas um esteja ocupado. Poxa, deu... Se eu fizer a conta aqui do binômio de Newton, deu 2, né? Não deu o que eu queria. Deu só 2. Bom, isso era meio que esperado. Por quê? Porque eu estou num sistema aqui em que eu tenho 4 variáveis e eu só estou pensando nas variáveis aqui que são sítios de rede, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho sítio de rede desocupado, sítio de rede ocupado, esse outro sítio de rede ocupado, esse outro desocupado. Então, se eu penso só em termos de sítios de rede ocupados e desocupados, de fato, eu só vou ter duas configurações. Eu tenho que pensar também, ó, nessas configurações diferentes para os sítios intersticiais, para essas bolinhas vermelhas aqui, para esses locais de rede que eu representei em vermelho. Veja só, quando eu levo em consideração todas as 4 variáveis aqui, ó, a combinação das 4 variáveis, tá? Dos 4 locais aqui, tais que 2 estejam ocupados, tá? Porque eu tenho 2 átomos, né? Aqui 2 sítios de rede, eu preciso de 2 átomos também. Então, faça aí para mim a combinação de 4 locais de rede, tal que 2 estejam ocupados. Bom, dá 4 vezes 3 dividido por 2. 2 vezes 3, 6. 4 dividido por 2, 2 vezes 3, 6. E de fato é o que eu tenho aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
excluindo todas aquelas possibilidades em que eu tinha 3 ou 1 ou 0 átomos, né? Eu caio nessa daqui. Então, assim, eu preciso levar em conta todos os 4 locais de rede. Então, vamos tentar novamente. Vamos pensar assim agora. Eu tenho 2 sítios de rede e 2 estão ocupados aqui. E eu tenho 2 sítios intersticiais e os 2 estão desocupados. Nenhum está ocupado. Aqui dá 1 vezes 1. Deu 1, beleza. Aqui, pensando dessa nova maneira, eu tenho 2 sítios de rede, nenhum está ocupado. E eu tenho também 2 sítios intersticiais. E as duas estão ocupadas. Esses 2 sítios intersticiais estão ocupados. 1 vezes 1, 1. Aqui, eu agora obtenho os 4. Por quê? Porque eu estou pensando assim. Eu tenho 2 sítios de rede e um só está ocupado. E eu tenho 2 sítios intersticiais e um só está ocupado. Porque eu só tenho um defeito, n igual a 1. Aqui dá 2 vezes 2 igual a 4. Agora eu acertei. Se você fizer para o caso, inclusive para o caso aqui em que eu tenho N1, N2 e só um N, você vai ver que isso também dá certo. Pensando dessa maneira. Para eu generalizar, olha só como é que eu generalizo. Eu tenho N sítios de rede e N menos N estão ocupados. Ou seja, os que estão ocupados são todos aqueles que não foram formar defeitos. Os que foram formar defeitos foram Nzinho. Então, se eu pegar todos os átomos, né? Aqui, sítios de rede, aqui, átomos, representando aqui o N maiúsculo. Eu tenho N sítios de rede. Quantos estão ocupados? Número de átomos menos os que foram formar defeitos, menos os átomos que foram formar defeitos. Então, eu tenho N menos N ocupados. E aqui, eu tenho M sítios intersticiais. Quantos estão ocupados? Número de defeitos, Nzinho. Eu consigo chegar então a uma generalização desse meu caso. E veja, esse daqui é o caso em que ômega é uma função de número de defeitos, né? Esse aqui é o caso de ômega de um defeito. Tá? Aqui o Nzinho representando o número de defeitos. Aqui, ômega igual a ômega de 2, né? Ômega em que o meu Nzinho é igual a 2. E aqui, o ômega em que meu Nzinho é o número de defeitos é igual a Nzinho, né? Caso geral. Maravilha. Então, eu achei o meu ômega. O meu ômega é uma função do número de defeitos. É uma função do número de sítios de rede e de sítios intersticiais? Mas esse número está fixo, né? O que vai variar aqui, para mim, de fato, é o número de defeitos, tá? Essa é algo que me interessa aqui no final das contas. Bom, esse ômegazinho de n, então, eu posso reescrever desenvolvendo o binômio, né? Fica nzão fatorial, nzão menos nzinho fatorial, n fatorial. Por quê? Porque n menos n dá zero, e aí mais, né? Menos com menos mais n. E aqui, mzão fatorial sobre n fatorial, m menos n fatorial. Lembrando aqui, pelo conjunto microcanônico, tá? Eu não estou falando aqui em um sistema trocando energia, né? É um sistema em que eu já apliquei energia e eu estou olhando para o estado de equilíbrio dele. Então, eu posso usar essa relação aqui do microcanônico que me diz que a entropia é igual a constante Boltzmann vezes o logaritmo neperiano de, ou natural, de ômega. Ômega sendo uma função de nzinho. Essa então vai ser k logaritmo de
tudo isso aqui. Propriedade do logaritmo. Logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, então aqui dentro agora eu vou ter uma soma do logaritmo de n fatorial sobre nzinho fatorial, nzão menos nzinho fatorial, e aqui logaritmo de m fatorial, nzinho fatorial, mão menos nzinho fatorial. Só copiando aqui para o outro slide para a gente continuar o desenvolvimento. Veja, aqui eu tenho um quociente e aqui também posso aplicar a regrinha do logaritmo para o quociente, né? Eu tenho logaritmo agora de n fatorial menos logaritmo do divisor aqui, do denominador. Logaritmo de m fatorial menos o logaritmo aqui do denominador. Fiz em duas etapas, você poderia fazer direto, identificando aqui que eu tenho um produto também no denominador, né? Então fica menos ln de n fatorial menos ln de n menos n fatorial. Ao fazer direto, só toma cuidado aqui com o sinal, tá? Aqui mesma coisa, ln de nzinho fatorial menos ln de mão menos nzinho fatorial. Aqui eu só uni, ó, veja que aqui eu tenho ln de n fatorial e aqui ln de n fatorial. Então, fiquei aqui com menos 2 ln de nzinho fatorial. E eu trouxe esse emão aqui para frente, ln de emão fatorial, deixando o resto aqui, essas diferenças, aqui mais para o lado direito. Bom, beleza, até aí tudo bem. Agora, eu cheguei num ponto que eu tenho logaritmo de fatoriais. E nesse ponto eu vou usar a aproximação de Stirling, que me diz que quando o operando ali do logaritmo ele é muito grande, vou colocar aqui como ele tendendo a infinito, eu posso aproximar esse ln do logaritmo de x como sendo x ln de x menos x. Então, vou fazer esse desenvolvimento. Ó, até diminuir a letra aqui para caber. Ó. Eu tenho a minha entropia dando K que multiplica. Opa, aqui tem um errinho, eu vou corrigir já. Só um momento, a gente já volta. Aqui tinha voltando aqui, né? Aqui tinha um logaritmo aparecendo aqui, né? Estava errado, né? Então, é K que multiplica tudo isso aqui. E agora eu vou desenvolver esse logaritmo de n fatorial. Vou deixar uma igualdade aqui, apesar de ser uma aproximação, mas essa aproximação é válida para n tendendo ao infinito, para n menos n tendendo ao infinito, e isso tudo é verdade, né? O meu n é muito grande, aqui também, e aqui em seguida também. Bom, vamos continuar. Aqui eu tenho n ln de n menos n. Aqui eu tenho emão ln de emão menos m. Aqui, menos 2 que multiplica nzinho ln de n menos nzinho. Aqui eu tenho nzão menos nzinho ln de nzão menos nzinho menos nzão menos nzinho. Cuidado aqui com o sinal. Aqui e aqui, né? E aqui, m menos nzinho ln de m menos nzinho menos n menos nzinho. Sinal aqui estou deixando de fora dos colchetes. Bom, vou ver o que dá para fazer aqui. Veja, aqui eu vou tirar os colchetes, que eu tenho um sinal de mais aqui, aqui também, sem problemas. Aqui, ó, menos 2n ln de n, e aqui menos com menos mais 2n. Aqui fica menos nzão menos nzinho, ln de n menos nzinho, e aqui mais nzão menos nzinho, né? Aqui o mais está aqui de fora, eu posso colocar então nzão menos nzinho aqui. Aqui fica com sinal de menos para esse primeiro termo, e para o segundo termo fica um sinal de mais, então eu tenho emão menos nzinho. Beleza.
Veja o que eu posso simplificar. Esse Nzão, ele simplifica com esse Nzão aqui, que está positivo, aqui está negativo, aqui está positivo. O Mzão, aqui está negativo, aqui está positivo. O mais 2N cancela com esse menos N. E eu vou ter então a minha entropia dando K, que multiplica N, ln de N, mais M, ln de M, menos 2N, ln de N, menos N menos N, que multiplica ln de N menos N, menos M menos N, ln de M menos N. Beleza. Veja que se eu uso aquela aproximação que ele fala, né, de que tanto M quanto N maiúsculo, eles são muito maiores, são da mesma ordem de grandeza e muito maiores que o número de defeitos. Se eu faço essa aproximação antes, acaba que eu cancelo, eu vou ficar sem uma relação aqui, sem a dependência de Nzão e Mzão. Então vou ter que deixar essa aproximação mais para o final. Bom, seguindo aqui, veja que eu encontrei a entropia em termos de número de sítios de rede, N maiúsculo, número de sítios intersticiais, N maiúsculo, e número de defeitos, N minúsculo. Beleza. Para fazer a relação com a temperatura, lembra que 1 sobre a temperatura a gente mostrou isso lá no vídeo da cadeia de spins, no exercício que tinha isso, e você deve se lembrar também da termodinâmica, né? Que 1 sobre T é igual à variação da entropia, ou a derivada da entropia com relação à energia. Tá? A energia aqui do sistema, estou representando por E, alguns representam por U, né? Estou representando por E aqui. Veja, essa energia, tá? Eu estou olhando para uma energia de configurações em que eu tenho defeitos. Para essas configurações que têm defeitos, eu escrevi, né, a minha energia como sendo função de uma energia inicial E0 mais uma energia que eu preciso levar para o meu sistema para tirar átomos de sítios de rede e levar para sítios intersticiais. Se eu fizer E0 igual a zero, por exemplo, no estado fundamental, Ezão zero, né? A energia ali do cristal perfeito igual a zero, veja que a minha energia do sistema para configurações de defeitos, ela depende essencialmente do número de defeitos vezes a energia que eu preciso para criar um defeito, né? Então essa energia para configurações em que eu tenho defeitos, ela é Nzinho, número de defeitos, vezes a energia que eu preciso para criar um defeito. Então eu posso escrever a energia do sistema para... Veja que eu me restringi bastante, lembra que eu ia cortando ali várias linhas da tabela? Eu só quero aquelas em que eu tenho o quê? N defeitos. Então, a energia do sistema, ignorando ou fazendo E0, né, minha referência ali, o Ezão zero igual a zero, é N minúsculo vezes epsilon. Ora, N é variável, né? Para o meu caso aqui eu posso ter 1, 2, 3, em seguida e assim por diante, defeitos. Mas o epsilon, ele me deu como sendo fixo. Então eu posso tirar aqui, ó, nessa diferencial aqui, eu posso tirar o epsilon para fora, eu fico com 1 sobre epsilon, derivada da entropia, agora com relação a N. Lá no exercício da cadeia de spins, eu tive que reescrever a entropia para que ela aparecesse em função da energia. Aqui, o que eu vou fazer é, bom, eu consegui escrever a entropia em função de um número variável, que é o número de defeitos, e consegui escrever essa diferencial aqui em termos de uma variação de número de defeitos, né? Então, aqui eu já vou usar
essa relação. 1 sobre t é 1 sobre epsilon é fixo, e 1 sobre epsilon vezes a derivada da entropia com relação ao número de defeitos, que é a variável. Então, vamos calcular primeiro a variação da entropia, não, a derivada da entropia com relação ao número de defeitos. Isso vai ser K, que multiplica derivada com relação a nzinho de tudo isso aqui. Né? A entropia é isso, então a derivada da entropia com relação ao número de defeitos vai ser K, que multiplica a derivada de tudo isso aqui com relação a nzinho. Veja, nzão é um número, né? Ele não depende aqui do número de defeitos. Isso aqui, então, a derivada é zero. Essa derivada também é zero. Então, a derivada da entropia com relação a nzinho vai ser K, que multiplica a derivada com relação a nzinho de tudo isso aqui. Termos que tem o nzinho, né? E veja que todos esses são produtos, tá? Vou ter que aplicar aqui a regrinha do produto. Vou copiar essa linha para o próximo slide e vamos agora efetivamente fazer as derivadas. Aqui um passo intermediário, eu só tirei aqui, porque tem um sinal de menos para todo lado aqui. Vou colocar em evidência, de modo que eu fico aqui com sinal de mais aqui, aqui também sinal de mais e aqui sinal de mais. Já não vou ter que me preocupar com esse sinal de menos aí, coloquei ele em evidência. Bom, vamos agora fazer agora sim as derivadas. Aqui, regrinha do produto. O primeiro fator aqui no produto é 2n. Derivada de 2n com relação a n dá quanto? 2. Derivada do primeiro vezes o segundo, ln de n, mais o primeiro, 2n, vezes a derivada do segundo, 1 sobre n. Aqui, derivada do primeiro. O primeiro é nzão menos nzinho. Bom, a derivada do primeiro deu menos 1. Esse menos 1. Vezes o segundo, ln de nzão menos nzinho, mais o primeiro, nzão menos nzinho, vezes a derivada do segundo dá 1 sobre nzão menos nzinho, regra da cadeia, fico com menos 1 aqui no multiplicando. Aqui, derivada do primeiro, menos 1, o primeiro é nzão menos nzinho, menos 1, que multiplica o segundo, né? N de mzão menos nzinho, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, 1 sobre mzão menos nzinho, regra da cadeia, tem que derivar operando do logaritmo com relação a nzinho, fica menos 1 também. Agora veja, eu consigo cancelar esse n com esse n, eu fico com 2. Tá? Esse 2 está positivo e veja, aqui ó, nzão menos nzinho, nzão menos nzinho, eu fico com menos 1, 2 menos 1, 1, mas eu tenho mais um menos 1 daqui, ó. Então fica 2 menos 2, 0. Consigo cancelar esses termos. E aí, o que me sobra? 2 ln de n, que eu vou chamar de ln de n ao quadrado. 2 aqui, menos ln de nzão menos nzinho, menos 1, menos ln de mzão menos nzinho, menos 1. Então, 2 menos 1 dá 0. E eu fico só, então, com menos k, logaritmo de n ao quadrado, menos ln de nzão menos nzinho, menos ln de mzão menos nzinho. Logaritmo aqui, fazendo uma diferença. Veja que eu posso colocar esse menos n aqui em evidência. Aqui vai ficar logaritmo de um produto e aqui logaritmo de um cosseno. Veja que eu consigo reescrever isso aqui pelas regras de logaritmo como sendo menos k, ln. No numerador eu tenho n ao quadrado e no denominador nzão menos n, mzão menos n. Regra dos logaritmos para colocar essa expressão aqui de uma forma mais enxuta. E olha só, colocando o sinal de menos, né, regra também de logaritmos, você colocando aqui ele
né? Aqui, para eu voltar aqui, ó, para isso aqui, veja que eu fiz. Eu coloquei ele no expoente, e aí o expoente, algo elevado a menos 1, né? É só inverter aqui numerador e denominador. K, Ln de nzão menos nzinho, que multiplica mzão menos nzinho sobre nzinho ao quadrado. Bom, agora eu tenho aqui uma expressão com um número positivo aqui, está bem bonita, né? Só copiando essa expressão aqui para o outro slide. E vou lembrar que o que eu estava querendo era fazer 1 sobre t igual a 1 sobre epsilon, derivada da entropia com relação a n. Já tenho a derivada da entropia com relação a n, então agora eu posso fazer 1 sobre t igual a 1 sobre epsilon vezes a derivada. Foi isso aqui que eu encontrei. Então, passo o epsilon multiplicando, o k aqui vai para o denominador, eu fico com epsilon sobre kt igual a ln de nzão menos nzinho, mzão menos nzinho sobre n ao quadrado. Bom, vou fazer exponencial desse lado e desse lado. Eu fico desse lado esquerdo exponencial de epsilon sobre kt igual a exponencial do logaritmo, é o próprio operando do logaritmo. Então fica nzão menos nzinho, mzão menos nzinho sobre n ao quadrado. Vou passar que eu quero resolver para nzinho, né? Então vou passar esse nzinho ao quadrado para cá, para a esquerda. E eu fico então com nzão menos nzinho, mzão menos nzinho. A exponencial vai passar dividindo, então é como se, de novo, né? Que fica a exponencial de menos e elevado a k, menos e sobre kt, né? Beleza, vou tirar a raiz agora para deixar o meu nzinho aqui isolado. Resolvendo para nzinho, eu fico então com raiz de nzão menos nzinho, mzão menos nzinho, exponencial de menos e sobre... esse 2 aqui, ele aparece porque eu estou elevando todo mundo a meio, né? Elevando a meio dos dois lados. Aqui eu fico com nzinho, aqui eu fico com essa raiz, né? Eu poderia ter colocado a meio, mas aqui lá no enunciado ele deixou função de uma raiz. E aqui exponencial de menos e sobre kt elevado a meio é a multiplicação, né, dos expoentes aqui. Então fico com exponencial de menos epsilon sobre 2kt, né, o meio multiplicando esse operando. Ora, tem um problema aqui, né? O meu nzinho está de cá e de cá. Eu queria que ele ficasse só desse lado aqui. Mas não tem problema, né? Agora sim eu posso usar aquela aproximação de que tanto os números de sítios de rede quanto o número de sítios intersticiais são da mesma ordem de grandeza e ambos são muito maiores do que o número de defeitos. Tá? Usando isso, eu consigo aproximar então essa expressão, de modo que eu só tenho o nzinho aqui, o número de defeitos, do lado esquerdo, e eu fico então com aproximadamente o número de defeitos é a raiz de número de sítios de rede, número de sítios intersticiais, aqui no radicando, que multiplica exponencial de menos epsilon sobre 2kt. Vamos colocar isso num gráfico? Aqui eu fiz um gráfico para n igual a m, n maiúsculo, igual a 100. Então, 100 ao quadrado, eu fico com o 100 aqui, né? E agora, tudo isso multiplicando uma exponencial negativa. Tá? Aqui eu coloquei em função de epsilon sobre kt. Tá? Então, aqui eu tenho, lembra, menos meio que multiplica isso. Tá? Bom, fazendo isso, veja só como fica a interpretação física. Todas vão ser exponenciais negativas. Beleza, aqui eu tracei para diferentes temperaturas. T igual a T0, T igual a 2 vezes T0, T igual a 4 vezes T0. Tá? Fixando aqui o T, eu consigo, né, fazer essa variação da energia. Tá? Então, veja só, para o caso em que a temperatura é T0, esse é azul, se a minha energia para provocar um defeito ela é muito pequena, né? Eu estou indo aqui para 0, o meu número de defeitos vai aumentar. Né? No limite vai ser todo mundo defeito, todo mundo em sítios intersticiais. Por quê? Porque se ela é tão pequena, qualquer energiazinha já provoca um defeito. Mas se ela for maior, se a energia epsilon aqui para provocar um defeito ela é maior, o que acontece?
o meu número de defeitos ele vai diminuir, eu preciso de mais energia, né? Agora pensando, esse comportamento vale para as três temperaturas aqui. Mas agora pensando, se eu aumento a temperatura, se eu aumento a temperatura, eu já estou fornecendo energia térmica para o sistema. Tá? Então, só essa energia térmica já vai me provocar mais defeitos. Ó. Veja como eu tenho mais defeitos, ainda que Epsilon seja grande. Ó. Eu tenho mais defeitos do que no caso aqui em que a temperatura é menor. Se eu aumento mais a temperatura, aumento mais o número de defeitos. Tá? Aqui o Nzinho eu coloquei, o N e o M eu coloquei 100. Aqui a gente pode pensar em 100 vezes, sei lá, 10 a uma potência muito grande, né? Posso colocar aqui as unidades depois. Mas aqui só para a gente raciocinar. E veja que faz sentido. Se a energia para provocar um defeito é pequena, eu tenho muitos defeitos. Se ela é grande, eu tenho poucos defeitos. Preciso fornecer mais energia para o sistema para provocar um defeito. Se a temperatura ela é pequena, o meu número de defeitos ele é pequeno, né? Relativamente ao caso em que eu tenho uma temperatura maior. Por quê? Porque a própria energia térmica já vai me favorecer a ocorrência de defeitos. Tá? Então é assim que a gente pode interpretar essa situação do ponto de vista agora, né, do equilíbrio termodinâmico aqui, em que eu cheguei a uma expressão a partir dos microestados, usando aí a mecânica estatística dos ensembles microcanônicos. Bom, aqui só para comentar, eu tenho dois cristais aqui, agora eu fiz uma rede bidimensional, e veja, esse tipo de defeito aqui, ó, veja, as duas estão com defeito, né? As duas redes estão com defeito. Esse tipo de defeito a gente chama de vacância. É quando eu deveria ter aqui um átomo nesse sítio de rede e ele não está aqui. Ele vagou, está ausente, né? É uma vacância. Aqui, esse tipo de defeito em que o átomo está aqui ainda, ó, só que ele está no sítio intersticial, a gente chama de par de Frankel. Tá? Ele saiu aqui, ele deveria estar aqui. E ele acaba aparecendo aqui no sítio intersticial. Esse aqui é um defeito que chama par, porque eu tenho aqui, né, poderia chamar de vacância, né, mas uma par vacância e o átomo no sítio intersticial, aí, ou buraco, né, também é chamado no mundo aí dos semicondutores, um buraco, e o sítio intersticial aqui ocupado por esse átomo, justamente esse átomo. Então eu tenho aqui um par de Frankel e aqui eu chamo de vacância, né? O átomo não está mais aqui. Beleza? Só para fazer a diferença entre esses dois tipos de defeitos, né? A terminologia aí, vacância e par de Frankel, ou defeito do tipo Frankel. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um exercício 4 da avaliação 4 da lista lá de Mecânica e Estatística do professor Sebastião Mendanha, do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Se vocês curtiram aí, deixa aí o seu like, se inscrevam no canal, porque vão vir aí mais vídeos resolvendo essa lista. E é isso, ajude a gente a compartilhar e a crescer, levando esse conhecimento para mais pessoas. Beleza? Valeu aí, pessoal!